Será que é possível acertar muitas questões de história na prova de Ciências Humanas no Enem? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu me chamo Samuel Barbosa, sou acadêmico do curso de Medicina e estou aqui hoje para compartilhar com você mais dicas, mais estratégias da prova de Ciências Humanas, especificamente na prova de História. Então já vai deixando o seu like, comenta aqui suas dúvidas e compartilha com seus amigos e vamos embora pro vídeo. Pessoal, você sabe muito bem que a prova de Enem é uma prova bem única, bem específica e sobretudo áreas como Ciências Humanas são mais específicas ainda e ainda mais, a prova de História é uma prova que você tem que conhecer ela bem. Por isso eu separei para você 5 dicas para você aplicar no seu estudo e na prova do Enem sobre História, na prova de Ciências Humanas, para você fazer, assim como eu, muitas questões. Quando eu fiz, por exemplo, 43 questões das 45 em 2019, que foi o Enem que me aprovou, graças a Deus, no curso de Medicina. Então vamos embora. E a primeira dica é que você tem que conhecer bem a prova de Ciências Humanas e de História. Vocês que acompanham esse canal devem estar cansados de saber, de perceber que eu sempre falo isso. Tem que conhecer bem a prova. E a prova de História não é diferente. Por exemplo, ela não vai cobrar para você datas ou momentos específicos ou contextos muito específicos do conteúdo. Mas ela quer saber, por exemplo, como você consegue relacionar o contexto histórico a uma situação, a uma ideia, a um conceito histórico. A prova do Enem nunca vai cobrar de você a data que ocorreu a Revolução Francesa, por exemplo. Mas ela vai cobrar de você se você sabe relacionar as mudanças que a Revolução, já que é uma revolução, que a Revolução Francesa trouxe para o mundo, para a Europa, de forma social, econômica, cultural e no Brasil. Então atenta bem para isso. O Enem gosta de fazer muitas conexões históricas na prova de humanas. Não esqueça disso. Olhe bem isso. Inclusive, há uma relação muito íntima entre história e literatura. Por exemplo, por que surgiu o modernismo ou o futurismo? Qual a relação entre o futurismo e a Primeira Guerra Mundial? Ou qual a relação entre o arcadismo e o iluminismo? Ou entre o renascimento e o classicismo? Entenda bem isso, o contexto histórico das coisas, dos movimentos, e você vai aprender, conseguir aplicar bem na prova do Enem. A segunda dica merece um vídeo só para ela. Eu vou fazer, se Deus quiser, um vídeo para vocês sobre isso. É o seguinte, saiba diferenciar bem conteúdos conteudistas dos conteúdos interpretativos. Nem todo conteúdo do Enem é conteudista na parte de história e nem todo conteúdo é interpretativo. Como saber eles? A melhor forma é conhecendo a prova do Enem. Assim como você conhecer o estilo da prova, você tem que olhar provas anteriores. Também para saber isso é bom você ver questões que já caíram no Enem. A gente consegue ver estatisticamente, nós conseguimos ver estatisticamente que, por exemplo, conteúdo como Era Vargas, Segundo Reinado, conteúdo como ditadura militar, são conteúdos muito conteudistas, que vocês têm que saber, por exemplo, muitos conceitos, muitos eventos históricos. Outros conteúdos como República Velha, Segunda Guerra Mundial, geralmente são conteúdos que são bem conteudistas. E, por exemplo, conteúdo como Grécia, Roma, conteúdos como a Idade Média, não são conteúdos tão conteudistas assim. Então, nós precisamos saber bem isso. Então depois eu farei um vídeo para vocês explicando quais são os conteúdos mais conteudistas e os conteúdos mais interpretativos, para você saber direcionar bem o seu estudo. Terceira dica para você arrasar na prova de História em Ciências Humanas no Enem. Saiba conhecer bem conceitos temporais e conceitos atemporais. Como assim? Se você for olhar a democracia na Grécia, você verá que ela é diferente da democracia na Idade Moderna. Se você for olhar a escravidão também na Grécia, você verá que o conceito de escravidão é bem diferente do conceito de escravidão na Idade Moderna. Para terminar, se você olhar o conceito de cidadania na Grécia, é diferente do conceito de cidadania na Idade Moderna. Então comece a perceber que os conceitos eles estão limitados muitas vezes ao momento histórico. Então é importante que você saiba conceitos como alteridade, estereótipo, conceitos da história mesmo, democracia, ideologia, cidadania, república, monarquia, ditadura. Então tente encontrar esses conceitos e aplicar eles historicamente. Então, por exemplo, pesquise bem isso, como era a escravidão na Idade Moderna, como era a escravidão na Idade Antiga. Muitas pessoas erram isso,
porque não sabem, por exemplo, diferenciar servidão, Idade Média, e escravidão, Idade Moderna. Qual a diferença entre os dois? Tem diferença? Tem sim, e isso vai interferir muito, sobretudo na parte das alternativas, para você escolher qual é a certa e qual é a errada. Então você vai colocar bem os conceitos, diferenciar bem eles e aplicar bem na prova do Enem. Quarta dica muito especial, você precisa relacionar bem o conteúdo de História Geral e História do Brasil. O Enem é uma prova brasileira e uma prova nacional, ou seja, ela está muito mais preocupada com o aluno brasileiro tendo contato da história brasileira. Você precisa olhar bem como a História Geral se relaciona com a história do Brasil. Como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial influenciou no Brasil, como a Revolução Socialista de 1917, lá na União Soviética, na Rússia até então, no Império Russo, influenciou o Partido Comunista aqui no Brasil na década de 1920. Ou, por exemplo, como a Segunda Guerra Mundial interferiu na Era Vargas, ou como a Guerra Fria interferiu, por exemplo, na ditadura militar. Será que teve influência? Tem sim, e o Enem é muito fera em cobrar isso pra gente. Então, não deixe de olhar isso. Então, sempre se pergunte como aquele conteúdo de História Geral influencia em História do Brasil. Faça essa conexão que ela é muito cobrada no Enem. Nunca esqueça disso. Por fim, pessoal, a quinta dica mais importante é que você precisa desenvolver estratégias de prova especificamente para a história. Eu já falei para vocês que, por exemplo, muitas vezes o elaborador está muito mais preocupado com o texto do que com o conteúdo. Então, quando você chega diante de uma alternativa que está lá, letra A e letra B, você vê que a letra A está muito de acordo com o conteúdo e a letra B está muito de acordo com o texto, sempre fique com a letra B, por exemplo, que está de acordo com o texto. Você pode pensar, mas Samuel, eu vi no conteúdo tal, vi numa aula tal, numa videoaula. Não importa. O que impera na decisão de escolher uma boa alternativa que deve estar certa é o texto. Isso é muito comum em humanas e eu posso provar para você nesse vídeo aqui no card. Então vai lá, corre depois desse vídeo e você vai ver as estratégias que eu usei para aumentar a minha pontuação em ciências humanas. Outra coisa também é você saber relacionar bem os textos que eles estão falando. Texto 1 com texto 2 com texto 3, uma imagem com o texto. Sempre saber, de acordo com o enunciado, se ele está fazendo uma contraposição, uma complementação, uma explicação e a partir disso você vai colocar nas alternativas. Meus amigos, eu espero que tenha ficado muito claro. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui. Curta o vídeo, comente, compartilhe e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!